years. It initially was initiated by the thermonuclear threat with the Soviets. Underground, fallout shelters where we could go. We have our own air conditioning. We can have our own food supplies and our own water supplies. That was a program that began that I worked very closely with when I was with FEMA over the years. I've been in underground facilities you wouldn't believe. Mm-hmm. And there are facilities everywhere that are not known. I mean, there's a big facility right under Fort Huachuca here in Arizona. I mean, a massive one. Never come out. I'm telling it now, but, there's a deep, massive underground facility. Realmente tenemos que pasar un cataclismo. Yo me pongo a enumerar por la cual tenemos que pasar la humanidad. Es una cosa desastrosa, nunca vista. Porque se habla mucho del continente Atlante, pero eso es un pálido reflejo para lo que nos toca a nosotros en esta era. Whoever remains alive will envy the dead. Everywhere one turns, one's glance, there is going to be anguish and misery, ruins in every country. The time draws nearer. The abyss widens without hope. The good to perish with the bad. The great with the small. The princes of the church with the faithful. The rulers with their people. There will be death everywhere because of the errors committed by non-believers and crazy followers of Satan, which will then, and only then, take control over the world. At the last, those who survive will at every chance newly proclaim God and His glory, and they will serve Him as when the world was not so perverted. That's it. Father Martin? Yes. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Saudações a vocês que são inscritos e quem não é inscrito, eu também saúdo. Você que gosta desse assunto, aproveite e se inscreva também e venha fazer parte da nossa família. O canal Olhos no Céu tem como objetivo principal informá-los a respeito da existência de um astro que 99% da população mundial desconhece. E esse astro ele provoca grande modificação na Terra e também no sistema solar, até mesmo modificações no Sol. Esse objeto ele entra no sistema solar periodicamente a cada milhares de anos. Quando esse astro entra, ocorrem extinções em massa, como na era dos dinossauros, por exemplo, e até mesmo na era diluviana, na época de Noé, os Atlantes, enfim. Então, periodicamente, nosso planeta ele é marcado por extinções, e até mesmo o nosso sistema solar ele apresenta provas de que ocorreram eventos agressivos demais, eventos muito brutais. Por exemplo, o clima do planeta Marte supõe que era igual ao da Terra. Não tinha tanta diferença, inclusive cientistas acreditam que existiam oceanos, rios, mares em Marte, mas grandes eventos acabaram com o planeta. A Terra também apresenta muitos traumas geofísicos. A Lua, por exemplo, também. A Lua é marcada por diversos impactos de meteoros, asteroides, assim como a Terra também foi atingido inúmeras vezes e ainda é por asteroides, tá? Então isso pode ter uma explicação que vem dos confins do sistema solar. Vou passar para vocês uma informação contida em um blog americano. Eu não concordo com tudo, porém eu achei relevante quando se trata de
bunkers. Eu vou deixar o link aqui nas descrições. Eles se esconderam nas tocas e nas rochas da terra. Os Estados Unidos e a Rússia se preparam para a chegada e as consequências de Nibiru. Nibiru representa aquele que cruza, tá? Já tem 5 anos, comecei em 2018, que eu venho falando sobre esse astro. Textos da Bíblia. O céu foi fendido com um enrolado, como se fosse um pergaminho. Todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Significa que vai ocorrer uma deriva continental, algo terrível. Então, os reis da terra, e os grandes, e os comandantes, os ricos, os fortes, e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e entre as rochas das montanhas. E diziam aos montes e os rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado no trono, e também da ira do Cordeiro. Apocalipse 6:14. A Rússia está terminando 5.000 abrigos em Moscou. Eles são muito mais abertos a esse respeito, pelo menos, sobre esse assunto do que os outros governos, né? Então o blog diz que o autor, né, que a Rússia, Putin, nesse caso, ele é mais aberto a falar sobre o planeta X. Eu já fiz, inclusive, vídeos dizendo que Putin ele estaria para se manifestar e falar ao mundo sobre Nibiru. Isso não aconteceu, ele não fez esse pronunciamento, porém, ele deixou bem claro em 2020, numa conferência que teve sobre o clima, ele disse: o fator responsável pelas mudanças climáticas não é o clima, são eventos astronômicos, mas ele não deu mais detalhes, então ele falou metade das informações, né? Então essa informação bate. Pessoalmente, estimo que os Estados Unidos da América provavelmente tenham também mais de 150 bases militares subterrâneas profundas. Uma enorme cidade militar subterrânea existe sobre o aeroporto de Denver. E a Rússia tem alguns que podem acomodar mais de 100.000 pessoas na base das montanhas, deve ser nos Montes Urais. Estas cidades subterrâneas inteiras que estão em construção desde a década de 1980. Justamente foi em 80 que o telescópio IRAS registrou o Nibiru, e os antigos aqui no canal, quem chegou recentemente não, mas os antigos sabem muito bem que eu sempre falo isso. Enquanto está o Constantin Bait e Mark Brown procurando o planeta 9, acreditando que o que está provocando as alterações no cinturão de Kuiper é um planeta gasoso, a NASA já descobriu isso na década de 80 e não tem nada de planeta gasoso, é uma anã marrom. Eu sempre falo isso aqui nos comentários de lives e vocês sabem disso. E, inclusive, estou falando de bunkers nos Estados Unidos. Um exemplo disso é nas montanhas Cheyenne, no Colorado. Na época da Panda, muitos militares, a inteligência norte-americana, se esconderam nessas montanhas. Os campos eletromagnéticos muito maiores do planeta X causarão grandes terremotos, maiores do que o nível mais alto de 9,5 conhecido até agora. Erupções vulcânicas, tsunamis e uma mudança dos polos físicos, ou seja, polo magnético e polo físico, já está acontecendo. A Terra já está sendo deslocada do seu eixo axial de 23 graus, como era o normal. Já não é mais. Podemos ver no trajeto que o Sol está fazendo. Isso vocês estão vendo. Eu sou o único que estou aí reportando sobre isso. O terremoto mais poderoso foi de 9,5 no Chile, em Valdívia, me parece. Então podemos esperar aí terremotos muito mais fortes do que esse. Agora é de conhecimento público que as agências governamentais estão em uma classificação de necessidade de conhecimento intra-agência e que nunca publicaram informações com antecedência que possam causar uma interrupção econômica ou outra, disse o suficiente. Claro, as pessoas não podem saber, vamos dizer assim, de uma forma mais ampla, dar uma notícia dessa na televisão para não acabar com a estrutura econômica, tá? Isso tem lógica, desespero e tal.
O próprio militar John Moore, eu vou fazer live sobre ele, eu estou falando muito dele aqui no canal também, diz praticamente a mesma coisa do que esse blog, né, está dizendo. E vocês podem ver que a maior parte das informações são de norte-americanos, né? Militares, Bob Jean, o John Moore, blogueiros, enfim, a maior parte são de informações dos norte-americanos. No entanto, se você fizer qualquer pesquisa, encontrará diferentes níveis de desinformação. Parte disso é de membros do público sem instrução e parte é muito provavelmente de propósito. Você tem que usar a cabeça quando faz pesquisas. Quer dizer que a própria NASA ridiculariza o assunto. Um exemplo disso é aquele astrofísico, o Neil Degrasse Tyson, algo assim. Ele adora fazer chacota do assunto. Até a descoberta do planeta X, os astrônomos consideravam os escritos dos antigos sumérios sobre esse objeto como lendas. Quando o planeta X foi descoberto em 1983, eles de repente aprenderam que os sumérios não eram os povos primitivos, os que os intelectuais de hoje dizem ser. Pioneer, ou pioneiro, quando a Pioneer 10 foi enviada para estudar o planeta X, ela encontrou uma força misteriosa apelidada de anomalia da Pioneer, por desconcertados cientistas da NASA. Foi suavemente empurrado pela força da gravitacional do planeta X e movido na direção oposta de volta para o Sol. Seu impulso para a frente foi desacelerado. A Pioneer estava viajando para a direita de Nibiru. Nesse ponto, isso nos diz duas coisas: que a força gravitacional externa de Nibiru é tão forte que pode afetar objetos a 46,8 unidades astronômicas dele, a distância aproximada da Pioneer na época. O magnetismo e a gravidade desse astro gira no sentido horário, porque essa é a única maneira que poderia empurrar a Pioneer para trás quando a sonda espacial estivesse voando à direita dela. Se ela girasse no sentido anti-horário e a Pioneer 10 estivesse viajando na mesma direção, ela empurraria a sonda ligeiramente para a frente e para a sua direita de sua trajetória. O efeito teria sido o oposto, pois a sonda teria sido vista acelerando e não desacelerando em sua deriva. Muito interessante, nem eu sabia dessa informação. Então, quando enviaram a Pioneer, quando a Pioneer já estava lá em Saturno, enfim, ela sofreu uma influência gravitacional do Nibiru. Então é sinal que essa coisa não está tão distante assim. Hubble. A verdadeira razão para o telescópio Hubble não era explorar o sistema solar e o universo, como alguns afirmam de tempos em tempos. O verdadeiro motivo para gastar bilhões de dólares para construir o telescópio, colocá-lo em órbita e em seguida substituir imediatamente as peças nele, foi com o objetivo de visualizar o planeta X. Nibiru também é conhecido como planeta X e também é referido pelo Vaticano como absinto. O Vaticano tem um documento secreto chamado de absinto. Tem uma massa de 3 a 5 vezes a massa de Júpiter. Sua composição é de césio, ferro, oxigênio e ozônio, segundo o mesmo vídeo do Hubble Insider, que também afirmou ter 7 planetas, luas, orbitando-o e inúmeros asteroides. Sua existência é conhecida por todos os principais governos do mundo. Eles estão preparados. E você? Uma pergunta. O objeto é enorme e até recentemente era uma estrela anã marrom visível apenas no espectro infravermelho. O suposto agente afirma que o governo está monitorando o sistema. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham achado a informação válida. Tá ok? Vou continuar pesquisando e levando essas informações para vocês. E claro, quando tivermos um pouquinho de tempo, pretendo fazer a live para interagir com os senhores. Até mais e até a próxima.